sucesso para um setor que emprega 3.200.000 pessoas no país. Além disso, é responsável por atender 28 milhões de consumidores diariamente. Já está restabelecida aí a conexão com o nosso Facebook e também com o YouTube. YouTube, aquela conexão inicial lá, ela precisou ser reiniciada. O Facebook deu continuidade na mesma transmissão, mas o YouTube precisou iniciar uma nova transmissão. Aquela inicial, infelizmente, teve que ser finalizada aqui e reiniciada uma nova transmissão que já está no ar novamente aí pelo YouTube. Então, você que estava conectado no YouTube, aquela transmissão que você estava conectado, ela caiu. Algum problema aqui de internet, uma falha na internet aqui nos estúdios da Rádio Cultura, que fez com que as lives caíssem e a gente pôde continuar a live do Facebook, mesmo depois aí da reconexão, mas a do YouTube não tem jeito. Se a live cai, ela finaliza aquela live que está no ar ali e você é obrigado a reiniciar uma nova live. Então, você que estava no YouTube precisa reconectar-se aí à nossa transmissão para continuar acompanhando a nossa programação através da nossa live pelo nosso canal no YouTube. Nesse momento, então, reconectada aí toda as nossas transmissões, tanto pelo Facebook quanto pelo canal do YouTube. Olha, essa situação aí da notícia que o Julian passou, né, desse trabalho do comércio em feriados passando a exigir novamente acordo coletivo, a gente vê aí novamente a situação da relação de trabalho sendo complicada ao invés de flexibilizada. A gente que teve uma flexibilização, eita palavrinha, né? Importante durante a reforma trabalhista que aconteceu aí há alguns anos. A gente vê agora muitos avanços que aconteceram a partir da reforma sendo perdidos. E essa, por exemplo, é onde que se podia negociar diretamente com a empresa, porque já existe a CLT que rege essa relação de trabalho. Se a pessoa trabalha no final de semana, ela tem direito aí a hora extra com 100%, enfim, existe a possibilidade também das compensações, mas isso tudo já é regido pela CLT. Mas não, agora tem que voltar com a influência do sindicato e não pode nem ser mais o acordo coletivo, que era um acordo que os funcionários poderiam celebrar diretamente com as empresas. Não, agora tem que ser com convenção coletiva, né? Passa a exigir essa convenção coletiva, ou seja, que todas as empresas que fazem parte de um determinado sindicato sigam a mesma regra daquele sindicato. Envolve toda a categoria, né? Envolve toda a categoria, não dá mais para celebrar aqueles acordos individuais que as empresas celebravam aí com os seus funcionários, já regido pela CLT. A CLT já demanda, né, a legislação pertinente a essa situação. E aos poucos, essa flexibilidade que se tinha aí, o que se tem ainda a partir da reforma trabalhista, vai se esvaindo. O Brasil aprova a resolução da ONU que isenta o Hamas. O governo do Brasil comemorou nesta quarta-feira, dia 15, a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Porém, a emenda não condena os ataques terroristas do Hamas contra Israel. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que recebeu com satisfação a aprovação da primeira resolução para o conflito. A proposta foi apresentada por Malta e recebeu 12 votos a favor, incluindo o Brasil, e nenhum contra e 3 abstenções. Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, que são integrantes permanentes do grupo, resolveram se abster, entre outros motivos, porque não há uma condenação explícita aí ao Hamas. Os norte-americanos, então, justificaram a sua abstenção devido ao texto não condenar os ataques terroristas do Hamas. A resolução pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e pausas e corredores humanitários urgentes e prolongados em toda a faixa de Gaza por um número suficiente de dias. A resolução exige que Israel e Hamas cumpram a proposição em relação ao direito internacional e do direito internacional humanitário, em especial no que se refere a civis e crianças. O governo israelense criticou essa resolução. Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores do país afirmou que rejeita o texto.
declarando que não há lugar para tais medidas neste momento, uma vez que os reféns ainda estão sendo mantidos em poder do Hamas. O embaixador de Israel na ONU, o Gilad Erdan, afirmou que a resolução é desconectada da realidade. Ele ressaltou que seu país continuará agindo conforme a lei internacional, enquanto os terroristas do Hamas nem sequer lerão a resolução, muito menos a cumprirão. E é isso, aí justamente ia fazer um comentário. Para que servirá essa resolução da ONU? Que ficaram tanto tempo para chegar a uma resolução. Aí chegam numa resolução que foi aprovada por 12 países, mas os principais países aí como os Estados Unidos, a Rússia e a Inglaterra se abstiveram de votar, os Estados Unidos já justificando porque não houve uma condenação efetiva aí do Hamas, e Israel dizendo que essa resolução está desconectada da realidade, que não há possibilidade de fazer isso nesse momento e que certamente isso é a realidade mesmo, que o Hamas nem sequer tá nem aí, tá dando as costas para qualquer resolução, para qualquer burocrata da ONU que está lá reunido há tanto tempo para chegar numa resolução dessa aqui, e muito menos vai cumprir tal resolução. Na terça-feira, nesta última terça, dia 14, o estado do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em 5 municípios. Enquanto aqui chove e chove muito aqui na nossa região, por lá o governo estadual está preocupado com os incêndios que atingem a região do Pantanal. Até o momento, 816 focos de incêndio foram contabilizados pelas autoridades de 4 estados. A região sul mato-grossense está em estado de alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o país. No documento oficial, o governo cita temperaturas acima de 42 graus nas cidades de Porto Murtinho e Corumbá. De acordo com o SOS Pantanal, o fogo já consumiu uma área equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os incêndios também atingem o bioma amazônico, o que fez o governo Lula admitir que a estrutura de combate ao fogo no país é insuficiente. Mas o Palácio do Planalto não apresentou novos projetos para o combate aos incêndios na região norte. Pois é, né? Cadê os artistas? Cadê as ONGs? Que a qualquer foco de incêndio, além de muitas vezes estar colocando fogo lá em algumas regiões para depois atacar o governo, cadê eles agora, né? Agora sumiram, desapareceram. Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, desapareceram, ninguém mais fala nada sobre essa situação no Mato Grosso, essa situação que também atinge lá a Manaus, a Amazônia, enfim, cadê todo mundo? Cadê os esquerdistas de plantão para cobrar do governo ações efetivas no combate a esses incêndios? Aliás, o que eles têm feito, quando a gente ouve, é culpar o governo anterior. Inclusive a Marina Silva fez isso. Olha, ontem, 15 de novembro, foi marcado por manifestações em algumas capitais, nas principais cidades do país. A gente tem imagens aqui da cidade de Curitiba, onde aconteceu uma manifestação com um grupo de pessoas significativo, até a considerar pela situação atual. Nós tivemos ali uma concentração de um grupo significativo de pessoas. Depois tem imagens aqui também, a próxima imagem que vem lá de São Paulo, também com as manifestações que aconteceram ontem lá em São Paulo, manifestações contra o governo Lula, com relação ao Supremo Tribunal Federal, cobrando do Senado uma ação mais efetiva com relação ao Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, que nós temos algumas situações para comentar a respeito dessas manifestações. O medo impera, né, para que as pessoas voltem, principalmente as pessoas vestidas aí como estavam estas de verde e amarelo, que elas voltem para as ruas, depois do que aconteceu a partir do 8 de janeiro, né, nesse ano em diante, do que aconteceu aí. Certamente existe um medo, claro. Tem também os políticos que antes engajados,
os oportunistas agora estão apoiando, né, o atual governo, também como oportunistas que são, em determinado momento estavam de um lado do espectro político, oportunistas, agora estão do outro lado do espectro político, oportunistas. E lógico, tem muita desilusão, né, com essa situação das ruas. Afinal, toda a mobilização que aconteceu aí durante o ano de 2022, muitas pessoas desiludidas, não vão mais pra rua, não adianta ir pra rua, não adianta, não resolve nada. Muitas pessoas, né, têm essa visão agora dessas questões das manifestações. Mas as ruas são do povo, e se o povo quiser ir pra rua, e aí não importa. Se as ruas estão recebendo manifestantes aí para aplaudir e fazer manifestação a favor do Hamas, inclusive com roupa, com faixa, com camiseta de apoio ao Hamas, por exemplo, por que o cidadão de bem não pode voltar a ocupar a rua também para manifestar a sua opinião? Se pode ter parada LGBT, né, ocupando as ruas do nosso país, as principais ruas do nosso país, por que o cidadão que defende também a família tradicional, o heterossexual, não pode ocupar as ruas? Então, a rua é do povo. E no momento que o povo sentir em qualquer situação, né, as ruas são democráticas, ao menos deveriam ser. Então, a partir do momento que algum grupo se sente no direito de ocupar a rua, que ocupe a rua para manifestar aí a sua opinião, como os grupos de apoio ao Hamas, por exemplo, têm feito. E o presidente Lula defendeu nesta última quarta-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, depois do escândalo envolvendo a Luciane Barbosa Farias, que você talvez conheça melhor como a dama do tráfico do Amazonas, que esteve em 2 reuniões com o ministro no Ministério da Justiça. De acordo aqui com o Lula, a minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com a esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira, disse o Lula na rede social X ou Twitter. Segundo o chefe do executivo, o Ministério da Justiça tem coordenado ações de enorme importância para o país. Lula argumenta que as medidas já tomadas pelo Ministério despertam muitos adversários que não se conformam com a perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas, justificando os citados ataques a Dino como reflexo de uma suposta atuação contra criminosos. Em qualquer país sério, nos poucos países sérios que ainda restam nesse mundo, qualquer país sério, essa situação aí já teria rendido um pedido de demissão. Olha o que aconteceu em Portugal, mesmo lá em Portugal sendo governado pela esquerda, olha o que aconteceu lá com o primeiro-ministro de Portugal, que acabou pedindo demissão após o envolvimento em escândalos. Então, qualquer país sério, o Dino já teria pedido demissão, ou teria sido, se não pedisse, o governo já teria dito assim, olha, foi bom enquanto durou, mas vamos botar outro aí no lugar. Mas não, o Dino é um homem forte do governo Lula, e o Lula já veio em defesa, e a argumentação é a de sempre, eles não sabem de nada, ele não sabia de nada, eles nunca sabem de nada, e não fazem nada a respeito. Essa é a situação, mas que e mentem ainda, né? Mentem que nem sentem. Por quê? Porque o Lula está dizendo aqui que o Dino está sendo atacado por mentiras. Como mentira? Está mais do que provado que a mulher esteve lá no Ministério da Justiça, teve 2 audiências lá. O Dino pode até não ter sabido disso, mas que ela esteve no Ministério da Justiça. Então, nenhuma informação que foi veiculada pela imprensa, inclusive quem trouxe isso à tona foi o Estadão, né? O Estadão é que trouxe essa notícia à tona. Então, não existe nada de mentira na informação de que a dama do tráfico esteve e está. Inclusive, surgiu a informação de que o Ministério dos Direitos Humanos pagou a passagem. Ela veio a convite do Ministério dos Direitos Humanos e teve a sua passagem paga pelo governo federal, ou seja, nós pagamos através dos nossos impostos a dama do tráfico para estar presente lá em Brasília. E aí, mais uma vez, o ministro dos Direitos Humanos, que quando abre a boca também só fala besteira, acabou falando o seguinte, que são ataques de fascistas. Os fascistas à brasileira, sabe-se lá o que seja, o fascismo à brasileira que ele fala é que gerou esses ataques aos ministros e a essa ilibada senhora que anda pelos corredores lá de Brasília.
paciência. Olha, a criança de 3 anos morre após se afogar em piscina no oeste de Santa Catarina. A gente está trazendo essa notícia aqui, por quê? Porque está chegando aí a época de verão, época em que as piscinas, né, começam a ser utilizadas nas residências também. E uma menina de 3 anos morreu afogada em uma piscina na cidade de Xaxim, no oeste de Santa Catarina, nesta quarta-feira ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ela chegou a ser retirada e levada ao hospital, mas não resistiu. Não foi informado se ela estava sozinha ou não. A piscina é de um vizinho da família no bairro Santa Terezinha. Os bombeiros foram acionados por volta das 14h40. Quando chegaram, os bombeiros encontraram a criança deitada ao lado da piscina, já sem sinais vitais. Quem a retirou da piscina foi um homem que tinha a encontrado no fundo, mas os bombeiros não informaram quem era este homem. Infelizmente, uma criança de 3 anos, então, perdendo a vida em uma piscina. Então, chegando o verão, né, você que tem piscina, você que leva a criança para frequentar a piscina, principalmente essas crianças mais novinhas aí que não sabem se defender na água ainda, muito cuidado. Basta uma poça d'água muitas vezes para uma criança aí se afogar. Então, todo cuidado é pouco. Aqui a gente tem a nossa região dos lagos, né, muito frequentada também, as nossas cachoeiras. Todo cuidado é pouco a partir de agora, né, que começa essa temporada de verão e de utilização das piscinas e das praias, da região dos lagos, enfim. É uma notícia que tem o cunho também de conscientizar, além de informar. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta quinta-feira, dia 16. Olha, começou o Esquenta Black Week da Construcom, um mês inteiro de super ofertas em toda a loja, pisos, cubas, torneiras, tintas e ferramentas com preços nunca vistos. Porcelanato Castella em grandes medidas com 40% de desconto, porcelanato por R$ 49,90 metro quadrado, entrega imediata Construcom, tudo para construir e reformar. E tem esquenta da Black Friday na Divinity, toda a linha fitness com 50% de desconto. Todos os tênis femininos da Coca-Cola por R$ 99,90. Camisetas masculinas Oceano e Ogoshi por R$ 79,90. Descontos imperdíveis é o esquenta Black Friday na Divinity Modas, na Rua Blumenau, número 864. Olha, você que pretende investir ou já tem investimentos em reflorestamento de pinos e eucalipto, pode contar com a Dorigatti Assessoria Florestal, assessoria especializada em todas as fases do processo, desde a escolha da área a ser plantada até o plantio e a colheita. Fazemos a indicação de parceiros comerciais para a venda da madeira, além de acompanhar a retirada realizando as medições e as cobranças. Não coloque em risco o seu capital e o investimento que irá garantir um futuro melhor para você e sua família. Entre em contato com o Joeli, da Dorigatti Assessoria Florestal, um telefone WhatsApp é o 98836-1725. E atenção Timbó e região, porque a Lavô Timbó tá na área. O novo conceito, quando o assunto é lavação de roupas, você mesmo lava e seca suas roupas com muita facilidade. São só R$16 para lavar ou secar um cesto de roupas com Home Comfort já inclusos. Funcionamento 24 horas da Lavô Timbó, anexo ao estacionamento do supermercado Cheats. Vem para a Lavô Timbó e facilite sua vida pelas redes sociais lavô.timbó. 7h mais 22 minutinhos, 7h22. Nós estamos agora com 21 graus cravados aqui na cidade de Timbó, 21 graus. E nós vamos dando sequência aqui no nosso Repórter Cultura, edição desta quinta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, as informações do setor de segurança. 92,1 Cultura FM. A vacinação em dia de todos os membros da família